Você já teve dias em que sentiu que o mundo inteiro queria algo de você, mas você não tinha energia nem para si? Já teve semanas em que parecia estar no limite da paciência, mas ainda assim continuava dizendo tudo bem, porque parar parecia fracassar? Já teve noites em que deitou com o corpo exausto e a mente ainda correndo como se algo tivesse ficado para trás? Se você vive isso, você não está fraco. Você está sendo esmagado por um sistema que premia quem se ignora. O mundo moderno exige que você produza, entregue, sorria, cuide, resolva, aguente e ainda se sinta grato. Gladiador estoico. Este é o episódio 9 da série O Método do Gladiador Estoico. E talvez seja o mais urgente. Porque ninguém ensina como permanecer inteiro sob pressão. Nos ensinam a ser produtivos, ser disponíveis, ser úteis, ser resilientes, ser fortes. Mas não nos ensinam a reconhecer quando a força virou autoabandono. A pressão nunca avisa que passou do ponto. Ela só vai crescendo até você explodir. Uma palavra atravessada com alguém da sua família. Um e-mail que faz seu peito acelerar. Um atraso que te deixa envergonhado. Uma cobrança disfarçada de preocupação. Um olhar que te faz se sentir insuficiente. Você sente, mas ignora. Até que um dia, o corpo te para, a mente desliga, a emoção transborda. O estoico não espera chegar nesse ponto. Ele observa o acúmulo e se reposiciona antes da quebra. Princípio estoico moderno. A pressão externa nunca vai parar, mas você pode parar de ser engolido por ela. Como? Criando um sistema estoico interno, uma estrutura emocional sólida, uma bússola que funcione quando o mundo lá fora estiver desordenado. Porque sim, os boletos vão continuar chegando. Sim, os filhos vão continuar precisando de você. Sim, seu chefe, seu parceiro, seus pais, seus amigos vão continuar esperando mais de você do que você pode entregar. Mas a diferença entre quem colapsa e quem vence com calma é quem está no comando por dentro. E aqui entra o treinamento estoico. Este episódio vai te entregar um novo olhar sobre a sobrecarga, técnicas para não se perder em meio ao caos, ferramentas de direção emocional sob pressão, estratégias para respirar, recalibrar e responder com força silenciosa. Mas primeiro, uma verdade simples e dura. Você não vai dar conta de tudo. E tudo bem. Você não foi feito para sustentar o peso do mundo sozinho, nem para ser multitarefa emocional de todos ao seu redor. Você foi feito para escolher com consciência o que merece sua atenção e para se posicionar com calma quando o mundo quiser mais do que você pode ou quer dar. Se você já se sentiu sobrecarregado por demandas que não param e percebeu que sua mente está sempre em alerta, deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. A seguir, você vai aprender como a filosofia estoica responde à pressão, como desmontar a urgência que sufoca, como recuperar o controle da sua própria energia e como continuar sendo presente, firme e forte, sem perder a si mesmo. Porque viver pressionado pode até ser inevitável, mas viver esmagado é uma escolha que você não precisa mais repetir. Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu aguento, mesmo quando estava com dor, mesmo quando estava no limite, mesmo quando sua respiração estava curta, seu estômago doía e sua mente implorava por trégua. A cultura moderna transformou a resistência emocional em um tipo de medalha silenciosa. Só que ninguém te entrega essa medalha. O que você ganha, na verdade, é exaustão, solidão, autoabandono. E sabe o que é pior? Você continua dizendo, eu dou conta, porque aprendeu que o contrário disso soa como fraqueza. O novo forte é aquele que sabe quando parar e continua digno ao fazer isso. A pressão te ensinou que pedir ajuda é errado, que descansar é preguiça, que reclamar é ser ingrato, que dizer não é ser egoísta. E por isso, você aprendeu a se carregar, carregar os outros,
carregar os problemas, carregar as expectativas, carregar o silêncio e fingir que está tudo bem. Mas por dentro, você está quebrando. Você sorri para não preocupar os filhos. Você diz, claro, pode deixar, para não decepcionar o chefe. Você responde, tá tudo bem, para não ouvir, já vem drama. E assim, você entra no ciclo da pressão silenciosa. Aguenta calado, se cobra sozinho, se culpa quando falha e ainda pede desculpas por ter ficado mal. O nome disso, autoabandono disfarçado de força. E aqui vai a verdade estoica. A força real não está em aguentar tudo, está em saber o que não merece ser sustentado. O estoico não se orgulha de ser sobrecarregado. Ele se orgulha de saber o que é essencial e de ter coragem de deixar o resto cair sem culpa. A armadilha da falsa força. Você acha que está sendo admirado porque aguenta tudo, mas na verdade está sendo usado, silenciosamente esperado, constantemente testado. E quem te cobra mais é justamente quem percebe que você não sabe dizer basta. O mundo nunca vai te oferecer uma pausa. Você precisa decidir quando parar e proteger esse espaço como quem defende um castelo. O estoico sabe, se eu não descansar, quebro. Se eu não falar, explodo. Se eu não me priorizar, desapareço. E quando isso acontece, não tem meditação que resolva, não tem feriado que baste, não tem elogio que compense. Por isso, ele treina o olhar interno de Marco Aurélio. Essa demanda me constrói ou me consome. Essa urgência é minha ou foi empurrada sobre mim. Estou sendo útil ou estou me apagando tentando agradar? O que muda quando você para de aguentar tudo? Você começa a dormir com a mente em silêncio. Você começa a falar menos sim e mais ainda não. Você começa a se sentir inteiro, mesmo não sendo perfeito. Você começa a ser respeitado pelo que você permite e pelo que você recusa. Sim, o mundo vai te chamar de egoísta, de frio, de distante, mas é porque ele perdeu o costume de te ver firme e confunde firmeza com frieza. Você não é frio, você está, finalmente, se escolhendo. E isso é estoicismo moderno. Agora você vai aprender como redimensionar urgências que parecem inadiáveis, como organizar sua energia com prioridades estoicas e como falar não sem culpa e com firmeza emocional. Porque você não veio ao mundo para ser a estrutura de todos. Você veio para ser o seu próprio centro e a sua melhor fundação. Todo mundo fala sobre aguentar pressão, mas quase ninguém fala sobre o que fazer quando a mente trava, o peito aperta e você sente que está vivendo por obrigação, não por presença. Esse é o colapso interno silencioso. Não é escândalo, não é crise de choro. Às vezes, nem parece um colapso. É quando você está presente, mas ausente. Seu corpo funciona, mas sua mente está nublada. Você responde, mas não sente. Você vive, mas está no piloto automático. O estoico não ignora o colapso. Ele aprende a usar o colapso como sinal de recalibração. Sim, até os estoicos enfrentavam isso. Sêneca escreveu sobre o peso da expectativa dos outros. Marco Aurélio, imperador romano, registrou em seu diário que muitas vezes acordava sem forças para sair da cama. E Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar mestre, falava sobre como a mente tenta nos trair com pensamentos repetitivos e desesperados. Eles sabiam, a mente pode ser aliada, ou pode se tornar a maior prisão. E é por isso que o estoicismo não começa com força. Começa com lucidez. Quando a pressão externa ativa o colapso interno, o estoico recorre a 3 perguntas sagradas. 1. O que está sob meu controle agora? 2. O que é realidade e o que é projeção mental? 3. O que eu faria se minha mente estivesse em paz? Essas perguntas freiam a avalanche emocional. Elas cortam o impulso de entrar em desespero. Elas reconectam você ao único lugar seguro que existe, o presente com clareza. Exemplo estoico.
Marco Aurélio e o peso de governar o império. Marco Aurélio governava o maior império da Terra, em meio a guerras, traições políticas, pragas e mortes familiares. Houve dias em que ele se sentia esmagado pela responsabilidade, mas em seus escritos ele repetia frases como: "Se algo está além do seu controle, não o deixe dominar sua mente. Seja como a rocha que as ondas batem, mas permanece imóvel. Volte ao presente, sempre. No agora está sua força." A filosofia estoica responde ao colapso com 3 elementos. 1. Aceitação clara da realidade. O estoico não nega que está cansado. Ele admite, sem drama, sem vergonha: "Estou no limite. Preciso respirar. Não posso carregar tudo hoje." Aceitar não é se entregar, é interromper o teatro da força que esmaga. Segunda separação entre controle e ilusão. Colapsos acontecem quando você tenta controlar o incontrolável, a opinião dos outros, a velocidade do mundo, o comportamento dos filhos, o reconhecimento que não vem, as urgências de quem sempre exige mais. O estoico se pergunta: isso é minha responsabilidade? Ou só está me esmagando por eu ter medo de decepcionar? E então, ele solta. Terceiro retorno ao essencial. O que neste momento é essencial? Respirar, beber água, caminhar em silêncio, cancelar um compromisso, dizer não com dignidade, ficar em silêncio, dormir cedo. Essas atitudes simples reorganizam o caos. O estoico não colapsa por vergonha, ele colapsa e volta. Volta mais forte, mais limpo, mais real, porque ele nunca deixou de estar com ele mesmo. Se o corpo quebra, você para. Se a mente quebra, você também precisa parar. Princípio estoico moderno. Diagnóstico estoico. Você está perto do colapso interno se anda irritado por tudo, dorme mal mesmo cansado, se sente insatisfeito mesmo realizando, sente que nunca faz o bastante, está em modo de sobrevivência constante. O estoico vê esses sinais não como falhas, mas como alertas de recalibragem. A seguir, você vai aprender técnicas estoicas para desativar a urgência emocional, como reorganizar sua rotina sob pressão, como se reposicionar verbalmente sem parecer fraco, e como recuperar sua energia sem se afastar do mundo. Porque você não veio ao mundo para ser perfeito, veio para ser inteiro. E a inteireza começa quando você se olha com honestidade. A maioria das pessoas colapsa não por excesso de tarefas, mas por excesso de urgências falsas. Urgência de responder na hora. Urgência de resolver tudo no mesmo dia. Urgência de agradar para não decepcionar. Urgência de provar que está tudo sob controle. Essas urgências são criações emocionais, não necessidades reais. E a filosofia estoica ensina: tudo o que parece urgente demais precisa ser redimensionado antes de ser executado. O que é redimensionar? É recolocar cada coisa no tamanho certo, é interromper o instinto de agir no impulso, é reposicionar a mente antes de qualquer movimento. Porque quando a mente entra no modo tudo é agora, o corpo entra em pânico. A clareza some e o erro se torna quase inevitável. O estoico observa, redimensiona e só então age. E como fazer isso? Através de uma prática simples e poderosa que chamamos de redimensionamento silencioso da urgência. Objetivo da técnica: sair do modo reação e entrar no modo direção, reduzir a ansiedade em momentos de pressão, recuperar controle e clareza em minutos, evitar decisões emocionais que causam arrependimento. Passo a passo da técnica. Etapa 1. Pergunta de contenção. O que vai realmente acontecer se eu não resolver isso agora? Essa pergunta é um freio emocional. Ela obriga sua mente a sair do modo instintivo e entrar no campo da lógica. Se eu não responder esse e-mail agora, o que realmente acontece? Se eu não aceitar esse pedido, quem vai se frustrar e eu preciso absorver isso?
Se eu descansar hoje, o mundo realmente desmorona? Você vai se surpreender com a resposta. Quase nada é realmente urgente. Etapa 2. Respiração de retorno ao tempo real. 1 minuto. Inspire por 4 segundos. Segure por 2. Expire lentamente por 6. Repita 5 vezes. Enquanto respira, repita em silêncio. O tempo real é mais lento do que o tempo da mente. Eu posso escolher a hora de agir. Essa prática reconecta você ao presente e reduz o volume da urgência fabricada. Etapa 3. Classificação estoica em 3 níveis. Agora pergunte: 1. Isso é essencial? 2. Isso é importante, mas não agora? 3. Isso é urgência emocional dos outros que foi empurrada para mim? Nomear é reduzir. Classificar é dominar. Quando você faz isso, a mente volta a obedecer. Etapa 4. Declaração interna de escolha. Por fim, diga a si mesmo em voz mental clara: eu não sou escravo da urgência alheia. Eu respondo com direção, não com medo. Se for essencial, eu ajo. Se for barulho, eu silencio. Esse comando instala soberania e tira você do modo automático. Exemplo real. Situação. Paulo, 51 anos, gerente de logística, recebe uma mensagem no WhatsApp de trabalho, 22 horas. Precisamos resolver isso urgente amanhã cedo. Pode dar uma olhada? Ele já ia levantar da cama, mas sentiu o peso da repetição. Ele aplicou a técnica. 1. Perguntou: se eu não resolver agora, o que acontece? Nada grave. 2. Respirou. Classificou. Importante, mas não essencial à noite. 4. Declarou: durmo agora, acordo cedo, resolvo com calma. Dormiu, acordou bem, resolveu rápido, sem culpa, sem ansiedade, sem se abandonar. Benefícios da técnica: redução imediata do estresse mental, melhora da tomada de decisão, mais controle emocional em dias caóticos, menos arrependimento por respostas impulsivas, mais respeito dos outros, por você demonstrar que não está sempre disponível por reflexo. A urgência emocional é o disfarce moderno da escravidão voluntária. Princípio estoico moderno. O estoico não vive em guerra com o tempo. Ele vive em aliança com o que é essencial, e tudo o que não for essencial pode esperar. A seguir, você vai aprender como construir uma hierarquia de prioridades interna que te proteja do caos e como direcionar sua fala para proteger seu tempo sem se explicar demais, porque você não precisa viver correndo, precisa viver escolhendo. Você já teve a sensação de que passa o dia inteiro resolvendo coisas, mas ao final sente que nada do que realmente importa foi feito? Já percebeu que quanto mais coisas você entrega, mais as pessoas esperam, e que o mundo parece ter um apetite infinito pela sua atenção? É porque você está vivendo de fora para dentro, executando demandas externas sem consultar seu eixo interno. A vida não é feita do que você faz, é feita do que você escolhe sustentar. Gladiador estoico. E aqui entra uma das ferramentas mais poderosas do pensamento estoico moderno, a tábua de prioridades interna. Objetivo da técnica: criar uma bússola emocional pessoal, reduzir desgaste com tarefas inúteis ou sem sentido, ter clareza para dizer não com firmeza e paz, reorganizar o tempo e a energia com base no que é essencial e não no que grita mais alto. O conceito: imagine que você é o comandante de uma embarcação. Todo mundo grita ordens: vira para cá, rápido, muda o curso, vai afundar se você não agir agora. Mas o estoico não se guia por grito. Ele se guia por uma tábua de direção, uma lista clara, silenciosa e inegociável. A tábua de prioridades estoica é dividida em 3 níveis. Nível 1, essência, o que me mantém vivo e inteiro. Exemplos: saúde física, sono de qualidade, alimentação limpa, respiração consciente, silêncio mental,
espaço emocional para pensar. Sem isso, você quebra. Nada é negociável aqui. Nível 2, propósito. O que dá sentido à minha existência. Exemplos: trabalho significativo, família presente e equilibrada, prática espiritual ou filosófica, aprendizado contínuo, conexões verdadeiras. Se isso estiver sufocado, você vive por obrigação, não por direção. Nível 3, circunstâncias. O que pode ser adiado, delegado ou eliminado. Exemplos: reuniões irrelevantes, responder mensagens não urgentes, agradar pessoas que não fazem diferença, participar de eventos por culpa ou medo de parecer ausente, explicar-se onde não há escuta. Aqui está o buraco negro da sua energia, e é aqui que o estoico corta sem culpa. Como construir sua tábua? 1. Pegue um papel. Divida em 3 áreas: essência, propósito, circunstância. Terceira lista: seus compromissos atuais em cada área. 4. Observe o desequilíbrio. 5. Corte 20% do nível 3 imediatamente. 6. Reforce o tempo e a atenção nos níveis 1 e 2. Exemplo real: Ana, 46 anos, empresária e mãe. Ana percebia que vivia em função da empresa e dos filhos. Mal dormia, não se exercitava, não tinha tempo para si, se culpava por tirar 30 minutos para fazer algo leve. Ao fazer sua tábua, descobriu que estava com 90% do tempo no nível 3. Reagendou reuniões, delegou tarefas, parou de responder mensagens à noite e voltou a fazer caminhadas em silêncio toda manhã. Resultado? Mais calma, mais presença, mais lucidez para liderar. A vida grita por urgência, mas a alma clama por direção. Princípio estoico moderno. Como manter sua tábua ativa? Refaça a cada 15 dias. Use como critério para dizer sim ou não. Coloque lembretes visuais, post-it, wallpaper, planner. Revise sempre que sentir que está vivendo para apagar incêndios. Faça uma versão mental rápida ao acordar. O que hoje é essencial, o que dá sentido e o que pode esperar. O que muda com essa prática? Menos sensação de estar vivendo correndo. Mais presença onde realmente importa. Mais domínio da própria agenda. Mais energia limpa, sem culpa, sem exagero, sem autoabandono. Quem não define suas prioridades acaba virando a ferramenta das prioridades de outros. Gladiador estoico. Se essa técnica te mostrou que talvez o que mais te consome não é o excesso de coisas, mas a ausência de direção, deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. A seguir, você vai aprender como usar comandos verbais internos para retomar o eixo em meio ao caos e se comunicar com firmeza sem pedir desculpas por se preservar. Porque você não nasceu para viver se justificando. Nasceu para viver com propósito e em paz. Em momentos de pressão intensa, você já disse algo como: não aguento mais, não tenho saída, se eu não fizer isso, vou decepcionar todo mundo, eu tenho que dar conta, não posso parar agora. Essas frases parecem inofensivas, mas são autocomandos destrutivos. Cada uma delas desativa sua autoridade interna, e o estoico sabe. Aquilo que você diz a si mesmo em silêncio molda sua força mais do que qualquer elogio ou crítica externa. Gladiador estoico. O que são comandos verbais de autodireção? São frases curtas, intencionais e conscientes que você repete internamente, especialmente quando está sob ataque mental, cobrança emocional ou dúvida. Essas frases interrompem o ciclo automático da ansiedade. Elas te reposicionam como autoridade emocional sobre si mesmo, exatamente como um general em campo de guerra, que mesmo no caos, fala firme com sua tropa interna. O objetivo da técnica: reassumir o controle da mente sob pressão, bloquear comandos negativos inconscientes, direcionar ações com clareza e firmeza, fortalecer a estrutura interna com frases de poder. Como funciona? 3 etapas de aplicação. Etapa 1.
Identifique os comandos sabotadores que você mais usa. Alguns dos mais comuns: eu sou péssimo com isso, sempre esqueço, não tenho tempo, é sempre assim comigo, ninguém entende o que eu passo. Essas frases reforçam fraqueza, desordem e reatividade. Antes de instalar um novo comando, você precisa remover o antigo. Etapa 2. Substitua por comandos estoicos funcionais. Agora escolha frases de reposicionamento. Elas precisam ser curtas, claras, verdadeiras, inegociáveis. Exemplos estoicos. Eu respondo com calma. Não preciso me provar. Meu tempo é precioso. Nem toda urgência é minha. Estou no comando. Eu escolho meu tom. A paz vale mais do que a pressa. Se é essencial, eu ajo. Se é ruído, eu silencio. Etapa 3. Declare o comando com intenção. Diga a frase em voz baixa ou mentalmente, com postura firme. De preferência, com respiração controlada. Use 2 a 3 vezes seguidas. Faça isso. Antes de uma conversa tensa, após uma cobrança emocional, durante uma crise interna, quando sentir que está perdendo o centro. Esses comandos não são apenas frases, são intervenções conscientes no fluxo desordenado da mente. Exemplo real: Maurício, 57 anos, empresário. Maurício vivia sob intensa pressão profissional. Ao menor sinal de cobrança, disparava: eu não posso falhar. Isso vai dar problema. Preciso resolver agora. Essas frases alimentavam o pânico. Com a técnica estoica, ele trocou por: calma resolve mais do que pressa. Eu não preciso decidir no susto. O que importa agora? Resultado: começou a reagir com clareza, reduziu conflitos, melhorou a relação com os funcionários e com a própria família. Tudo sem mudar o cenário externo, só mudando a linguagem interna. Por que funciona? A mente escuta tudo o que você diz a si mesmo e trabalha para provar que você está certo. Princípio estoico moderno. Se você se trata como um soldado perdido, sua mente vai funcionar no modo correria e pânico. Se você se trata como um comandante presente, sua mente vai funcionar no modo calma e decisão. Faça agora. Crie seu próprio comando estoico de autodireção. 1. Pense em uma situação onde você normalmente se desorganiza. Segunda pergunta: que frase me traria de volta ao meu eixo nesse momento? 3. Escreva. 4. Repita ao longo da semana sempre que sentir tensão se acumulando. Benefícios dessa técnica: redução imediata de reatividade, mais clareza em momentos críticos, tom emocional mais firme e sereno, presença fortalecida diante de cobranças, comunicação mais limpa e direta. Isso é estoicismo de combate, é comando emocional real, é poder que não depende do outro, só de você. Se essa técnica vai te ajudar a se guiar com consciência nos dias de caos, deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. A seguir, você vai ver exemplos reais de como aplicar tudo isso em contextos profissionais, familiares e emocionais, sem parecer duro, frio ou inalcançável, porque quem comanda a si mesmo não precisa levantar a voz para ser respeitado. Você já ouviu tudo isso: técnicas estoicas, respiração, redimensionamento, tábua de prioridades, comandos internos. Mas agora chegou a parte mais importante: a vida real. Porque é fácil falar de equilíbrio quando ninguém está te cobrando, te pressionando, te exigindo. Mas e quando o cliente ameaça cancelar o contrato, seu parceiro te acusa de não se importar, seu filho diz que você nunca tem tempo, seu chefe marca uma reunião de última hora e exige resultado imediato? Nesses momentos, ou você tem estrutura, ou você se perde. A seguir, 3 histórias reais, adaptadas de pessoas como você, para mostrar que o método do gladiador estoico funciona. Situação 1. Pressão profissional. Você precisa resolver isso agora. Personagem: Cláudio, 53 anos, diretor de operações. Cenário:
Terça-feira, 19 horas. Cláudio está prestes a sair do escritório para o aniversário da esposa. Recebe uma ligação do CEO. Preciso de um plano revisado ainda hoje. O investidor quer ver de manhã. Cláudio sente o velho ciclo se ativar. Se eu não fizer, vou decepcionar. Minha equipe depende de mim. É só mais uma noite, depois eu compenso. Mas ele para, respira, aplica o redimensionamento silencioso da urgência. Se pergunta, isso é essencial agora? Ou posso organizar uma entrega estratégica sem quebrar minha presença familiar? Decide. Responde ao CEO com firmeza. Vou iniciar o plano hoje e te entrego a versão final às 10 horas. Preciso estar presente com minha família agora e estarei mais lúcido amanhã cedo. Resultado? Fez o certo. Foi respeitado. Dormiu cedo. Entregou com excelência. E salvou o próprio casamento de mais uma ausência injustificada. Situação 2. Pressão familiar. Você nunca está aqui de verdade. Personagem: Luciana, 41 anos, mãe e empreendedora. Cenário: domingo, almoço de família. Enquanto serve a comida, ouve do marido: você vive no celular, está sempre resolvendo algo, a gente está perdendo você. Luciana sente a culpa subir. Vontade de se justificar. Mas para. Aplica a técnica. Tábua de prioridades interna. Na mente, visualiza. Nível 1. Saúde e presença. Nível 2. Conexão familiar. Nível 3. Clientes e mensagens do fim de semana. Decide. A comida está na mesa. Agora minha presença também estará. Desliga o celular. Olha nos olhos. Abraça com calma. No fim do dia, se sentiu alimentada por dentro, não só fisicamente. Situação 3. Pressão emocional. Você mudou. Não é mais como antes. Personagem: Roberto, 58 anos, divorciado, pai de 2. Cenário: conversa com a filha mais velha, que desabafa. Você está distante, rígido, parece que não liga mais. Roberto sente o impacto. Antigamente entraria em modo culpa e se explicaria por 20 minutos. Mas agora, ele respira. Lembra do comando estoico de autodireção. Escutar com firmeza é mais forte do que se justificar no impulso. Olha nos olhos e responde: filha, eu escutei tudo e você tem razão em sentir o que sente. Mas o que mudou não foi o amor, foi a forma. Estou aprendendo a me manter inteiro para poder ser melhor para você. Silêncio. Abraço. E um novo nível de respeito foi criado ali. O estoico não ignora o que sente. Ele só não se afoga no que sente. Gladiador estoico. Você também pode aplicar. No trânsito, quando alguém te fecha e seu coração acelera. Em casa, quando todos querem atenção ao mesmo tempo. No trabalho, quando o prazo aperta e a voz do pânico sussurra: vai dar errado. Nesses momentos, o método do gladiador estoico se ativa. Você respira, você reposiciona, você se comanda, você redimensiona, você se respeita. E então, você volta para o centro. Agora, você vai aprender como se recuperar depois de semanas sob pressão. Como fazer um ritual estoico de recalibragem emocional profunda. E como manter sua paz mesmo quando o mundo continua acelerado. Porque você não precisa fugir para ter paz. Você só precisa se fortalecer. Por dentro. Você já passou por isso. Um mês inteiro de compromissos inadiáveis. Reuniões, contas, filhos, responsabilidades. Crises familiares ou decisões difíceis no trabalho. Excesso de tarefas e falta de tempo para si. A vida se transforma numa linha contínua de exigências. E mesmo quando tudo passa, você não sente alívio, só cansaço. É como se o corpo tivesse voltado, mas a mente ainda estivesse acelerada. A sobrecarga não termina com o fim das obrigações. Ela só termina quando você recalibra a alma. Gladiador estoico. É aqui que entra o estoicismo como ciência prática da preservação interna.
O estoico não espera um colapso. Ele reconhece o sinal da exaustão e executa um ritual de retorno. Simples, direto, silencioso e profundo. Objetivo do ritual estoico de recalibragem: limpar resíduos mentais e emocionais de semanas difíceis. Reinstalar o centro estoico com presença e clareza. Retornar ao estado de lucidez funcional, sem fuga. Proteger a paz interna para as próximas fases da vida. Quando aplicar? Ao final de um ciclo intenso de trabalho ou tensão familiar. Após uma sequência de decisões difíceis. Quando estiver emocionalmente exausto, mesmo sem motivo óbvio. Quando sentir que a mente está cheia, mas sem foco. O ritual estoico em 5 etapas. 1. Silêncio externo absoluto, 15 minutos. Desligue celular, TV, notificações. Feche a porta, apague luzes se possível. Fique em silêncio total, sem estímulo, sem distração. O silêncio externo é o espaço onde a alma respira. Deixe o mundo lá fora continuar girando. Você só vai continuar depois de voltar para si. Segunda escrita direta e sem filtro, 10 minutos. Pegue um papel ou bloco de notas. Escreva sem censura em tópicos ou frases livres. O que te drenou nos últimos dias? O que você segurou sem dizer? O que você fez só por obrigação? Onde você se traiu tentando agradar? O que você ainda está remoendo em silêncio? Essa escrita retira o lixo emocional da mente. Você não precisa guardar nada disso dentro de você. Escreveu, rasgue, queime, delete, mas não carregue mais. Terceira reinstalação do centro físico, 5 minutos. Agora traga o corpo de volta. Fique em pé ou sentado em postura ereta. Inspire profundamente pelo nariz, 4 segundos. Segure, 2 segundos. Expire lentamente pela boca, 6 segundos. Repita 10 vezes. Enquanto respira, repita mentalmente: eu não sou o que passei, eu sou o que permaneceu. Essa respiração refaz o vínculo entre o corpo e a consciência. Você sente que está de volta. Quarta declaração estoica de retorno. Agora, fale em voz baixa ou mentalmente. Estou de volta. O que passou me ensinou. O que ficou me fortaleceu. E o que começa agora será guiado por mim, não por urgências. Essa frase sela a recalibragem. Quinto reposicionamento da agenda com a tábua estoica. Volte ao exercício da tábua de prioridades interna. Reescreva, agora com a mente limpa, o que é essencial, o que é propósito, o que é circunstância. E corte de imediato 2 tarefas não essenciais da semana. Sem culpa, sem justificativa, como ato de soberania. Exemplo real. Helena, 49 anos, consultora. Após cuidar da mãe doente, tocar o negócio e tentar manter a casa em ordem, Helena sentia que vivia no modo emergência há meses. Fez o ritual. Chorou na etapa 2. Dormiu melhor depois da etapa 3. Acordou mais leve no dia seguinte e cancelou 2 compromissos desnecessários. Resultado? Voltou para a rotina com lucidez, firmeza e respeito por si mesma. A mente, assim como o corpo, precisa de banho. Esse ritual é sua higiene emocional depois da tempestade. Princípio estoico moderno. Frequência recomendada. Sempre após períodos intensos. No fim de cada mês. Antes de começar um novo projeto importante. Após eventos familiares ou perdas que te afetaram profundamente. Benefícios do ritual. Redução drástica do cansaço mental. Reorganização emocional sem terapia ou fuga. Clareza de decisões futuras. Redução da culpa por parar. Reconexão com o eixo estoico interior. A seguir, você vai aprender os 5 princípios estoicos para viver sob pressão sem se submeter. E como manter sua força emocional mesmo quando ninguém ao seu redor te entende. Porque você não precisa ser entendido por todos, precisa ser respeitado por você mesmo.
Você pode ter 1000 tarefas. Você pode estar cercado de gente que exige demais. Você pode sentir que não há pausa, nem trégua, nem compreensão. Mas mesmo assim, você pode estar em paz. A questão nunca foi o quanto o mundo exige de você. A questão é, você está vivendo sob pressão ou está sendo dominado por ela? E essa diferença mora em 5 princípios estoicos simples, mas definitivos. Este é o seu código, o seu escudo, o seu eixo, o código estoico para viver pressionado sem ser dominado grave. Repita, pratique. Esses princípios vão mudar a forma como você atravessa os dias difíceis. Princípio 1. Nem toda urgência é sua. O estoico aprende a diferenciar o que é necessário do que é apenas barulho, do que é carência alheia disfarçada de pedido. Ele não responde tudo na hora, não atende todas as mensagens, não reage a todo gatilho. Ele se pergunta, essa urgência realmente me pertence? Se a resposta for não, ele solta, sem culpa. Princípio 2. O seu ritmo é mais importante que o ritmo do mundo. A sociedade grita, anda logo. Mas o estoico responde, eu chego onde quero, no meu tempo e no meu eixo. Pressa demais gera decisões ruins. Decisões ruins geram caos. E o caos consome exatamente aquilo que você quer proteger. Seu foco, sua saúde e sua presença. Vá firme, vá limpo, vá no seu passo. Princípio 3. Você não precisa se justificar por se preservar. Quem mais te cobra por se respeitar é quem mais se beneficia quando você se ignora. Por isso, o estoico fala pouco, mas fala claro. Hoje não posso. Prefiro não me comprometer. Isso não faz sentido para mim agora. Preciso descansar, sem arrogância, sem explicação exagerada, sem raiva, com presença e limite. Princípio 4. Não reagir é um poder. Sim, às vezes o tom é agressivo, às vezes a cobrança é injusta, às vezes a frase é atravessada, mas o estoico não entrega seu controle à emoção alheia. Ele não grita, não se desespera, não se queima tentando vencer a conversa. Ele observa, filtra e escolhe responder somente se for digno. O que não merece resposta, merece silêncio com presença. Princípio 5. Você deve algo à sua consciência, não ao barulho ao redor. Você nasceu com uma bússola. Ela vibra toda vez que você respeita seu tempo, sua verdade, seus limites, e silencia. Quando você vive tentando agradar, explicar, resolver o que não é seu, a consciência estoica te diz, fui claro, fui justo comigo, me mantive inteiro mesmo quando tudo queria me partir. Se a resposta for sim, você venceu, mesmo que o mundo não tenha entendido. Você pode ser pressionado de fora, mas só será dominado se abandonar por dentro. Gladiador estoico. Seu desafio estoico agora: 1. Escolha um desses princípios. 2. Aplique nas próximas 48 horas, em qualquer situação real de cobrança. 3. Observe como a sua postura muda a dinâmica do ambiente. Você não precisa mudar o mundo à sua volta. Precisa apenas parar de deixar que ele mude quem você é. Se você chegou até aqui, você agora tem um sistema interno. Você tem técnica, clareza, linguagem, limite. Você tem estoicismo prático na veia. Comente aqui embaixo. Qual desses 5 princípios estoicos vai guiar a sua semana? E se não souber o que escrever, digite apenas gratidão. Assim saberei que você ficou até o final. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber o próximo episódio da série. Compartilhe este vídeo com alguém que vive sempre no limite, se sente sobrecarregado e acha que não tem saída. Este conteúdo pode ser o primeiro passo para salvar a paz dessa pessoa e talvez a sua também. No próximo episódio da série O Método do Gladiador Estoico, a arte estoica de dizer não sem culpa,
Você vai aprender a recusar com firmeza, dignidade e serenidade, sem medo de parecer frio e sem se quebrar tentando agradar o mundo. Nos vemos no próximo episódio.